Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro ouviu com toda a atenção e há duas palavras que utilizou a miúdo ali da tribuna, que são a solidariedade e as contas certas. Para além de contas certas, eu julgo ser muito importante que elas sejam acertadas. Em relação aos Açores, esta proposta de orçamento retira mais de 20 milhões de euros àquilo que era a dotação das transferências comparativamente ao anterior orçamento. É certo que esta redução se funda na regra da Lei de Finanças Regionais. Contudo, apesar de ser uma conta certa, não é uma conta acertada, porque não tem em conta a enorme dificuldade económica de desenvolvimento e de enfrentar a crise pandémica como os Açores o fizeram. Era uma obrigação de contas acertadas e certas ter esta consciência. Nós não somos filhos de um Deus menor. Da mesma forma que Vossa Excelência perante a Europa apela à compreensão e ao estímulo económico para vencer as dificuldades, os açorianos têm a mesma legitimidade e a mesma dificuldade. E o que esperávamos de si era exatamente que, tendo isso em linha de conta, e como Primeiro-Ministro do país todo, reconhecesse que os 20 milhões de euros, para além de virem de uma conta que é certa, não é acertada neste objetivo e nessa justificação. Em matéria de solidariedade, Sr. Primeiro-Ministro, em matéria de solidariedade, os Açores têm feito emissão de dívida para fazer face, por um lado, às dificuldades que decorrem de enfrentar uma pandemia. Mas muitas destas dificuldades advêm de uma herança de uma dívida pública de 24 anos de governos socialistas, a que o governo presidido por José Manuel Bolieiro, de forma hércula, tem tentado suprir essas dificuldades que herdou. E esta solidariedade deveria levar a que, pelo menos, o juro deste endividamento fosse o mesmo do país. Não é possível compreender que no mesmo país se permita que os Açores emitam dívida, muitas vezes com juros, que é o dobro e o triplo daquilo que o país consegue obter. Isto não é solidariedade. Isso não é o que Robert Schuman disse, que a solidariedade é de facto e que se constrói com base em ações concretas. O que se esperava de si, tanto a solidariedade apregoa, era que os juros a que os Açores têm a necessidade de recorrer para fazer face às dificuldades fossem alinhados com os melhores juros que o país consegue. Não faz sentido chamar à solidariedade europeia a mutualização da dívida e o benefício de juros historicamente baixos, quando esta estratégia, esta justiça, não é feita em relação aos Açores. Muito obrigado.